Bom dia! Para começar esse momento de motivação e de oração, eu vou ler as palavras de Jesus que estão escritas lá em Mateus 6, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Tá aí uma coisa que eu aprendi sobre Jesus, é que mesmo ele sendo todo-poderoso, ele só vai até onde você deixa. Isso mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder, ele pode, mas ele não faz. Ele não te obriga a ter um relacionamento com ele. Lá em Lucas 9, Jesus diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim. E lá em Apocalipse ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa porta representa o coração. Quem abriu o coração para Jesus, ele entra. Deus ele não força ninguém a segui-lo e Deus não arromba a porta. Também sobre o reino. Não há como buscar em primeiro lugar o reino se Deus não for o primeiro na sua vida. Esse é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. As pessoas às vezes confundem. Deus ele não exige que ele seja o único, mas ele precisa ser o primeiro. Você vai ter família, você vai ter amigos, vai ter trabalho, vai ter lazer, você vai ter hobbies, você vai ter paixões, diversões, mas sobre todas essas coisas, Deus precisa ser o primeiro. Existem dois exemplos na Bíblia que ilustram muito bem isso que eu estou falando. A história do jovem rico e de Abraão. O jovem rico foi um jovem que procurou Jesus perguntando: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: Você conhece todos os mandamentos? Aí ele disse: Sim, e eu os cumpro desde a minha adolescência. O texto diz que Jesus olhou para ele com amor nos olhos e falou: Só te falta uma coisa. Dê tudo que você tem aos pobres e me siga. Quando a gente lê essa história, a gente pode achar que Jesus exige que a gente abra mão de tudo que a gente tem para poder segui-lo. Quando na verdade Jesus estava dando àquele jovem a oportunidade de provar tudo aquilo que ele estava falando. Se você realmente segue os mandamentos desde adolescente, você sabe que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Provavelmente ele amava muito as suas riquezas. Então Jesus deu a oportunidade dele mostrar que ele o amava mais do que amava as suas riquezas. Quando ele disse: Abra mão das suas riquezas e você andará comigo. O texto diz que ele ficou triste e saiu, porque ele não conseguiu. O outro exemplo é o de Abraão, que recebeu de Deus a promessa de ter um filho. O filho que ele tanto esperou e o filho que ele tanto amava. Então, depois disso tudo, depois da promessa de Deus, Deus pede a Abraão que ofereça o seu único filho como sacrifício a Deus. Seu único filho, tanto amado. Abraão negou? Não. Ele seguiu com fé e com obediência a Deus. Mostrou com isso que ele amava muito o seu filho, mas Deus tinha prioridade. E o texto provavelmente você conhece. Diz que no último segundo apareceu um anjo dizendo para ele não fazer aquilo, que ele já tinha ali provado no seu coração de que Deus era prioridade na vida dele. Pode ser que com o jovem rico acontecesse a mesma coisa. Se ele se dispusesse a entregar tudo aos pobres para seguir Jesus, mostrar que Jesus era a prioridade, que Jesus era mais importante do que todas as outras coisas, Jesus poderia ter dito a ele: não precisa, eu só queria saber onde estava o seu coração. Mas com isso você percebe também que, assim como diz o texto, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você ler os versos anteriores, Jesus diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, vocês têm um Pai no céu e que sabe que vocês precisam dessas coisas. Deus sabe daquilo que nós precisamos e Ele cuida dos seus filhos. E tá aí uma coisa incrível. Quando você desocupa do coração um espaço que era ocupado com a preocupação ou com qualquer outra coisa, Deus faz algo mágico. Ele preenche com Ele mesmo
Deus não entra se você não abrir a porta, mas Deus ocupa o espaço que você der a Ele. Quanto mais espaço você der, mais espaço Ele vai ocupar. Então agora me acompanha nessa oração. Deus, que o Senhor seja prioridade na minha vida, Pai. Que nada possa ocupar o seu lugar. Me mostre, Pai, tudo aquilo que te desagrada. Retira de mim e enche-me, Senhor, porque importa que o Senhor cresça e eu diminua. Senhor, peço que no dia de hoje o Senhor esteja no centro da minha vida, me orientando, me guardando, me conduzindo, Pai. E o Senhor conhece as minhas necessidades, Pai. O Senhor conhece os meus pensamentos, as minhas vontades. Peço, ó Pai, que o Senhor traga a provisão, traga o sustento, traga o pão de cada dia, Senhor. Que eu possa experimentar a bênção de estar em Tua presença e de me sentir cuidado pelo Senhor. Que eu possa buscar o Teu reino, que eu possa falar do Teu reino, que eu possa manifestar o Teu reino e que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.